Olá pessoal, eu sou o Antônio Hélio e eu tenho feito uns vídeos aí, postado no YouTube, e hoje eu resolvi fazer mais este vídeo. E eu quero hoje falar um pouco mais, recordando a nossa origem, nossa formação da nossa personalidade, e depois como é que nós temos que trabalhar com esses conhecimentos, não é? Então, tudo que eu vou dizer aqui hoje, eu tenho certeza que vocês já ouviram, vocês já sabem, não é? Mas como nós vamos, que eu vou tentar colocar, o saber, só saber, não é o bastante. Eu preciso saber e colocar em prática aquilo que eu sei. Porque o colocar em prática é que mostra que nós somos sábios, que nós estamos usando aquilo que nós conhecemos, não é? E então nós estamos, vamos dizer assim, dominando a nossa vida, controlando os nossos pensamentos, controlando a nossa mente, e não estamos deixando ser controlados pela mente. Não deixamos ela perdida aí pensando o que ela quer, não é? Porque muitas vezes nós ficamos aí remoendo questões, problemas, pensando no passado, no futuro, e não é por aí. O nosso foco, o nosso trabalho tem que ser no presente, no agora. Só o agora tem o poder de fazer o futuro e de analisar o passado para usar as lições que ele nos deu. Então, eu vou fazer um retrospecto e eu vou usar aqui algumas citações da Bíblia, porque a Bíblia Sagrada é o livro da sabedoria dos ocidentais, não é? Então, essa é o nosso livro sagrado, é a Bíblia. É tanto que é usada por vários ensinamentos, independente de serem religiosos ou não. Várias religiões usam a Bíblia e outras instituições também usam a Bíblia como norte. Não é? Porque a Bíblia é muito simbólica, é muito de alegorias, não é? Mas são coisas que, se nós analisarmos, são ensinamentos corretos, verdadeiros. Então vamos começar sobre a nossa origem. A Bíblia lá no Gênesis fala da nossa origem. É quando Deus criou o ser humano, simbolicamente. Está constando lá na Bíblia que ele, da terra, do pó da terra, do limo da terra, ele fez a parte material, mas essa parte material estava inerte. E o que deu vida a essa parte material foi o sopro que Deus deu nas narinas desse homem criado da terra. Não é? Então, notem que nós só temos vida, não é? Porque Deus nos deu a vida. Ele é que nos deu uma parte dele para que pudéssemos viver. E estarmos aqui encarnados nesse corpo que é passageiro. Porque como ele veio da terra, ele vai voltar para a terra. Isso não tem como. Mas o que nós temos que observar e realmente reconhecer é que a outra parte, o sopro divino, a parte divina que Deus nos deu, essa é eterna. Essa não teve começo e não terá fim, porque é parte de Deus. É energia divina, é energia vital, é energia cósmica, universal, um nome que nós possamos, vários nomes nós podemos dar a isso, porque cada filosofia, cada ensinamento dá um nome próprio para isso. Então, foi aí então que nós fomos criados dessa forma. E quando criados,
não é? Nós passamos, Deus nos colocou num paraíso, o homem colocou o homem no paraíso, logo sentindo que ele estava só, criou a mulher de uma costela sua, não é? E aí para que eles vivessem felizes. Mas aconteceu que a serpente tentou a Eva para comer de um fruto que Deus tinha falado que não podia ser comido, porque era a árvore em que dava o conhecimento do bem e do mal. Porque até então, Adão e Eva estavam vivendo num paraíso, só bem. Mas se eles, Deus tinha advertido que se eles comessem, eles iam conhecer o bem e o mal. E a serpente então tentou a Eva, ela caiu na conversa da serpente e acabou comendo o fruto. E para não ficar sozinha nessa proibição que Deus tinha feito, ela tentou o Adão e fez com que ele também comesse desse fruto. E aí, o que aconteceu é que eles, conhecendo o bem e o mal, logo de início já se sentiram que estavam nus, já perceberam que estavam nus, e aí vieram as consequências dessa suposta separação de Deus. Porque com esse conhecimento dessa árvore, criou-se o ego humano. Ele passou a ter justamente uma outra consciência, porque separou-se de Deus. Mas no fundo, essa separação nunca existiu. Porque essa essência divina, ninguém pode perturbá-la, ninguém pode, vamos dizer assim, magoá-la, ninguém pode corrompê-la. Ela é incorruptível, é Deus, é parte de Deus. E Deus é tudo, é sabedoria, é só bondade. É só a felicidade que eles tinham no paraíso. Mas Deus nos deu a lei do livre-arbítrio, deu a condição deles escolherem. E eles escolheram, então, terem conhecimento, como criarem como Deus criava, estava criando, os criou. Né? E com isso, Deus inclusive advertiu que a mulher ia dar à luz com dor, o homem teria que trabalhar isso com o suor do seu rosto, teria que ganhar o pão de cada dia, né? E as consequências vieram por causa desta suposta separação de Deus. Então, hoje, a maneira como nós nascemos ainda é mais ou menos, hoje nós usamos, Deus usa o próprio homem e a mulher para criar um outro ser, um outro corpo, parte física, é que nós participamos, o homem e a mulher participam na criação do físico do homem. É quando o espermatozoide encontra com um óvulo e vira um ovo, e aí então começa a se desenvolver no útero materno. Não é? Mas a procedência desse novo ser é a mesma que está lá na Bíblia. O óvulo vai desenvolver de que maneira? A mãe vai alimentá-lo. E a mãe alimentada de que maneira? Da terra. Então, o que ela come, tudo que ela come vem da terra. Tudo. Né? Se ela come carne, o animal, a vaca, a galinha ou o que for, comeu lá o vegetal e transformou em carne, e então tudo vem da terra. Então continua, a parte física continua vindo da terra. Mas a parte que realmente dá vida a essa matéria, na hora da fecundação, essa é a essência divina que já habita nesse ovo fecundado, o óvulo fecundado. Não é? Então, daí tem a gestação, tal, nasceu, veio ao mundo, respirou, da primeira respiração para movimentar a parte física, não é? E aí, então, nós nascemos e no início não sabemos de nada que está acontecendo conosco.
criança não sabe. Ela percebe, desde que está no útero, ela já começa a perceber, tem influências. Mas ela não tem ainda raciocínio, ela não tem consciência daquilo que está acontecendo. Tudo acontece no seu subconsciente. É por isso que ela já traz, né, do sangue materno, sangue paterno, os antepassados, ela já traz muita bagagem, vamos dizer assim, para a formação da sua personalidade. Mas essa personalidade, além disso que vem do passado, dos nossos antepassados e das culturas, quer dizer, aí vem a influência de tudo que está para trás, nós também, a partir do momento que começamos a conhecer as coisas, vamos sofrer influências. No primeiro momento, influências dos nossos pais, que querem o melhor para nós, mas que muitas vezes, devido o que eles sabem, o conhecimento que eles têm, incutem na criança crenças negativas. Crenças que vão limitar o desenvolvimento da personalidade dessa criança. Logo depois dos pais, vêm os professores, e aí depois vem as religiões, a cultura da onde nasceu, a influência, então, cultural. E nós precisamos lembrar que, além dessa consciência pessoal, individual, existe uma consciência coletiva, que é onde estão crenças também que são passadas para a individualidade. Assim como o indivíduo pode transformar e mudar a consciência coletiva também interfere no indivíduo. E ele é que tem que batalhar para sair daquilo e mudar aquilo. Nós, individualmente, é que influenciamos, porque somos parte de uma consciência coletiva. Então, por isso que se diz que para mudar o mundo, nós temos que nos mudar, porque nós participamos do mundo, da consciência mundana, e se nós nos mudarmos, nos transformarmos, evoluirmos, nós estamos evoluindo também essa consciência coletiva. Não é? Então, aí essa formação dessa personalidade, né? Os pais, às vezes, querendo que o pai normalmente tenha as suas crenças também limitantes, que vieram, não é, com ele, e ele, às vezes, acredita naquilo, às vezes não acredita, porque se é crença, nós acreditamos. Ele transfere aquilo para os seus filhos, para o seu filho. E como aí vem a questão de, às vezes, 2 filhos. O pai ensina a mesma coisa para os 2 filhos. Um recebe aquilo de uma maneira, o outro já recebe de outra maneira. Por quê? Porque o que ele trouxe para aprender, o que ele trouxe para desempenhar aqui nessa vida, não coaduna, não se assemelha àquilo. Porque nós temos uma lei de que semelhante atrai semelhante. Não é? E nós vamos falar disso mais para frente. Então, aí é a questão, então, dessas crenças. Por exemplo, o pai fala, olha, você tem que fazer assim, você tem que ser bonzinho, porque se você não for bonzinho, as pessoas não vão te aceitar. Você vai ser rejeitado. E a coisa que a criança, que todos nós ainda temos até hoje, porque nós temos a criança dentro de nós, é o medo de sermos rejeitados. Medo. E medo é o maior defeito que nós temos. E esse medo vem justamente por causa dessas crenças. E essas crenças é que criam as nossas imperfeições, que nós vamos falar também delas daqui a pouco, se der tempo. Então é isso, é o medo que é criado na possibilidade de sermos rejeitados. Por que nós temos esse medo de sermos rejeitados? Porque uma coisa rejeitada, uma pessoa rejeitada, ou mesmo um objeto, ou qualquer coisa que é rejeitada, ela não, se está rejeitada, é porque é inútil, não serve para nada. Rejeição indica inutilidade. E se é inútil, ninguém quer saber do que é inútil. Então aí realmente realimenta a rejeição. E aí, se nós sentimos rejeitados, vem aquele sentimento inconsciente lá dentro de nós, de que nós podemos morrer, não estamos servindo para nada, não prestamos para nada. Então, esse é o problema das crenças que nos são impostas quando crianças. E aí, em todos os campos, né, vem limitações impostas por essa criação, por esses ensinamentos
paternos. Depois vem o professor também, olha, se você não souber, se você não estudar, você não vai saber, você não vai passar no concurso, você não vai conseguir um bom emprego, e aí por aí vai também crenças que não são verdadeiras, são limitantes, nos colocam numa camisa de força, eu tenho que ser desse jeito. E há infinitas possibilidades. As pessoas têm prova disso aí, que as pessoas mais ricas não são aquelas que estudaram, né, e que foram bons na escola, os sábios, os físicos, né, não são os melhores, os inventores, não são aqueles que foram melhores na escola. Não é? Mas isso viram a crença e nós começamos a querer seguir esse caminho. E aí isso nos limita, nos impõe. Não é? Depois dessa formação, então, né, e essa formação continua, porque não vai pensar que é só quando é criança que a gente aprende as coisas. Na adolescência, nós passamos por uma série de problemas aí, de enfrentarmos e de termos que... Aí vem também mais ensinamentos. Não, isso passa, tal, em vez de absorver, reconhecer que está tendo uma questão hormonal, e às vezes não sabe aquilo, e o pai também não sabe, e aí a questão vira também limites, vira questão limitante. Depois de adultos também, nós lemos e tal, e ouvimos e aprendemos, e aí a vida vai nos colocando em determinadas situações, e nós vamos aprendendo. Não é? E esse aprendizado, normalmente, é feito ligando com o que nós já temos de conhecimento anterior. A criança, quando criança, liga o que ensinam para ela com o que ela já trouxe da ancestralidade dela, depois ela começa a ter consciência do que está sendo ensinado, e todo ensinamento vai reverberar de acordo com o que nós temos dentro de nós. Não é? Por isso que nós somos indivíduos, nós somos diferentes. Não somos iguais, nós somos iguais na essência. Na essência nós somos irmãos, somos fraternos. E isso é importante, que é o importante de se reconhecer. E eu estou falando a respeito dessa formação dessa personalidade apenas para depois nós fazermos essa comparação, não é? Da essência, do que é importante, do que é divino, do que é eterno, da questão material. Porque aí nasce dessa formação de personalidade, nasce o ego. Nasce os eus que existem dentro de nós. Esse eu do aprendizado da criança é o eu criança. E a criança, ela não raciocina ainda, quando ela quer uma coisa, quer um chocolate, por exemplo, ela quer porque quer. E aí o pai vem e fala, não, agora não pode, porque você tem que almoçar, o chocolate demais faz mal, é doce, estraga isso, faz aquilo. Ela não entende, ela quer porque quer, e quer naquela hora. Ela não quer esperar depois do almoço, com sobremesa. Ela quer naquele momento. E é isso que nós fazemos ainda hoje como adultos. Nós queremos porque queremos mudar o outro. Nós queremos porque queremos achar que nós somos certos. E o outro está errado. E aí nós fazemos julgamentos. Criticamos o outro. E isso tudo nos traz sofrimento. Por isso é que o Cristo falou, não julgueis para não ser julgado. O que ele queria é que nós fôssemos felizes, fôssemos da paz, não é? Porque só a paz pode nos trazer felicidade. Então, além desse eu criança, nós temos também um eu inferior. Esse eu inferior é a nossa negatividade que está dentro de nós. Todos nós também temos essa negatividade. E essa negatividade já nasceu lá, também logo no início da nossa criação, quando Caim matou Abel. Por quê? Porque desejou mal para o Abel. Porque foi contrariado lá em algumas coisas. O Abel seria mais aceito do que ele. Então ele, com a sua parte negativa, com a sua parte de ressentimento, de raiva, de ódio, por ter talvez está sendo rejeitado, ele age
na negatividade. Age com o mal. É o mal, é o bem, porque logo no início comeu da árvore que sabia, comeu o fruto da árvore que nos dava o conhecimento do bem e do mal, então o mal também passou a existir. Mas o mal, aliás, retificando, o mal não existe. O que existe é a ausência do bem, é a ausência do amor, que é a única energia que existe. Porque Deus é amor, está lá na Bíblia, no Evangelho de São João, Deus é amor. Não é? Então, essa negatividade, ela existe dentro de nós. Seria a questão quando eu era menino, me falavam muito, olha, de um lado fala o anjo, o seu anjo da guarda, do outro lado fala o demônio, o capeta. Não é? Então, nós temos essas duas falas dentro de nós. Nós temos essa da negatividade, do mal, de fazer o mal, de desejar o mal para o outro. Quando você fica com raiva, com ressentimento, mágoa, você deseja o mal do outro. Então, além do eu, do eu criança, nós temos esse eu inferior, que é o eu da nossa negatividade, na nossa parte, vamos dizer assim, do mal. E temos também o eu máscara. Vamos falar antes de eu ia falar em eu superior, mas vamos falar de eu máscara. O eu máscara é aquele que nós criamos também. Aí já somos nós, quando começamos a ter esses conhecimentos todos, que o pai fala para ser bonzinho, ser aquilo, aí nós idealizamos uma perfeição para nós. Não, então eu vou fazer assim, porque é para mim ser aceito, eu vou fazer assim, vou fazer assado, e aí vai dar certo, todo mundo vai me aceitar, e aí eu vou ser feliz. Mas, na realidade, no fundo, você não quer ser bonzinho nada. Você quer, às vezes, até ser do mal. Mas, para você ser aceito, você tem que ser bonzinho. Tem que fazer as coisas assim, certinha. Você tem que ir na escola, você tem que aprender, você tem que estudar. Às vezes, você não quer estudar. Não, mas a criança, às vezes, ela quer brincar. Então, está sendo contrariada. Então, mas com a medida que ela vai caminhando, vai vendo que se ela não estudar, tem a consciência coletiva aí de que aí você não vai conseguir um bom emprego, não vai conseguir nada. Então, ela passa a estudar, embora não queira estudar. Então, isso aí ela tamponou a sua verdade com uma máscara. Então, junto com esses três eu criança, eu inferior e eu máscara, temos também dentro de nós o eu divino, que é essa essência divina, é esse sopro divino que está em nós, essa energia vital que está em nós, sem a qual o nosso corpo não vive. Porque como morremos, o corpo morre, ela volta para outro nível, o nível mais sutil, o nível do espírito, o nível da alma, né? O nível de Deus, ela volta para a sua origem. E não podemos esquecer que como cada um tem uma coisa para aprender, então nós estamos em compartimentos. É por isso que o Cristo falou que na casa do meu Pai tem muitas moradas. Então cada um está num compartimento. Não quer dizer que um seja melhor do que o outro. Não, nós estamos apenas numa caminhada de retorno a Deus, que nada mais é do que o encontro da nossa felicidade. Essa felicidade que está dentro de nós, não está fora. Nós procuramos essa felicidade fora, com bens materiais. Ah, se eu casar com a fulana, eu vou ser feliz. Será? Ah, o dia que eu formar, aí eu vou poder ter uma boa profissão, vou ter um bom emprego, um bom salário. Será? Não podemos pôr a nossa felicidade nos acontecimentos futuros e nem muito menos na mão dos outros. Se o fulano fosse assim, eu seria feliz. Olha, se ele não tivesse feito isso, eu não teria ficado com raiva. Não é assim.
A raiva nasce dentro de nós, o ressentimento nasce dentro de nós. É o nosso modo de pensar. Essa é a força do pensamento. Então, nós tendo essa divindade dentro de nós, e essa que é a parte eterna, e a parte sábia, e a parte que tem todas as qualidades que você possa querer e imaginar, está aí já, dentro de você. Só que está tamponado, essa divindade dentro, está tamponada por quê? Por quem, aliás? Pelos seus eus. É o seu eu criança, que tem as crenças que limitam. É o seu eu inferior, que provoca as raivas, os ressentimentos. Não é? E essa máscara. Porque no fundo, nós sabemos que a energia flui. Se nós estamos na máscara, logo nós somos pegos. A mentira dura enquanto a verdade não chega. E nós conseguimos, às vezes, colocar uma máscara. Mas, dadas as provocações que vêm do exterior, se nós estamos preocupados com ser mascarados, uma hora nós vamos reagir. E vamos mostrar o que realmente somos. Um ser que tem imperfeição, que não é perfeitinho como está a máscara querendo mostrar. E nós temos que aceitar isso. Porque a criança, que esse eu criança, o que nós temos, e nós não podemos ficar livre dele, ele existe dentro de nós, esse eu criança. Nós não somos igual ao computador que a gente vai lá e deleta tudo que está dentro dele. Não. O que está na nossa consciência está na nossa consciência. Não é? E essas coisas de eu criança, que criou essas crenças, que prendeu essas crenças, do eu inferior, que criou esses ressentimentos com o outro, quando o outro faz isso ou aquilo, isso está lá no nosso inconsciente. É tanto que quando é muito comum a gente agir, fazer uma coisa, falar uma coisa que não é o que nós queríamos. Mas quando você vê, você já falou. Você já fez. Às vezes a pessoa dá um tapa na outra, ou mata a outra, no repente. Sem saber, depois arrepende. Quando vai analisar a situação. Não é? Então, essa criança tem que ser pegada no colo, ela tem que ser, vamos dizer assim, reeducada. Para mostrar para ela, olha, não é bem assim, o outro é o outro, e nós não temos força de mudar o outro, então nós temos que aceitá-lo do jeito que ele é, e vamos tentar conviver, melhorar os nossos relacionamentos. Eu já sei que energia positiva atrai energia positiva. Energia negativa atrai energia negativa. Então, se eu desejo o mal para o outro, esse mal reverbera em mim, ele volta para mim. Se eu desejo o bem, se eu amo o outro, quero só o bem do outro, eu vou receber isso de volta. Ou no mesmo momento, ou num futuro que não depende de nós. É a hora da entrega. É o que o Cristo fez na cruz. Quando viu que não ia morrer, né? Aí em tuas mãos eu entrego o meu espírito, meu Deus. E é isso que nós temos que fazer, entregar nas mãos de Deus. Que não é um Deus que está fora, é um Deus que está dentro. Né? Ele está aqui. Não precisamos procurar Deus fora. Ele está em todo lugar. Ele é energia. Energia do amor, que é a única energia que existe. As outras são passageiras, vão ser transmudadas. Então, aí é a hora então de nós estarmos observando os nossos comportamentos. Quando é que a criança vem para que nós possamos, quando ela vir, nós educarmos ela? Quando é que a raiva, porque todo sentimento, emoção que nós temos é porque quer ensinar o nosso, nós temos que aprender alguma coisa com aquilo.
Então, nós temos que observar a criança. Opa, peraí, não é assim. O outro tem o direito dele também. Agora não pode comer, agora porque senão atrapalha o almoço. Então, tem que ser depois do almoço. Quer dizer, então, nós temos que pegar a criança no colo e reeducar. Pegar mesmo. Nos pegar. Não é? A mesma coisa nós temos que fazer com o eu inferior. Porque nós, então, quando temos uma raiva, nós temos que analisar, observar essa raiva. O que essa raiva está querendo? Da onde ela está se originando? Essa maldade minha, esse ressentimento, essa mágoa, querer vingança. Da onde está vindo isso? Então, e por isso eu preciso me conhecer. E para conhecer, eu preciso me observar o tempo todo. Observar. Não é? E é nessa observação é que aí eu posso tomar uma decisão de continuar fazendo daquele jeito e sofrendo, é claro, que ninguém vai me falar que ter raiva, ter ressentimento, ter mágoa e querer vingança é bom. Isso vem, no primeiro momento, na nossa emoção, que a mente provoca, mas isso vai reverberar também no nosso corpo. Está provado hoje, cientificamente, de que as doenças são provocadas pelo que nós pensamos. Você é o que você pensa. Então, nós temos aí essa formação da personalidade desses eus. Eu criança, eu inferior, eu máscara, e eu superior, e o eu observador, que vai observar tudo isso. Não é? Então, esses 4 desses eus, nós temos que trabalhar com eles. Eu criança, reeducar o eu inferior para que ele se acalme e passe de outra, para ter outra energia, né? Nós mudamos de energia. E agora, o eu máscara, esse nós temos que acabar com ele. Porque a máscara, nós temos que tirar a máscara. Nós só vamos ser felizes e só vamos ser realmente aceitos pelos outros quando nós formos verdadeiros. É o que o Cristo falou. A verdade vos libertará. Então, nós temos que tirar a máscara. Observarmos aonde que nós estamos fazendo as coisas que lá no fundo, não é o que nós queríamos fazer. E se analisarmos, não é o certo o que nós estamos fazendo. Será que uma mãe bondosa e que dá tudo para o filho, ele quer ele dá birra, toma mais, pode... Será que ela está fazendo bem para o filho dela? O pai, que satisfaz todas as necessidades do filho? Será que isso é bom para ele? Ou ele tem que aprender a andar com as suas próprias pernas, porque um dia talvez ele não tenha pai nem mãe, para estar dando para ele de mão beijada as coisas. Então, essa máscara tem que ser eliminada. Nós temos que trabalhar com a verdade. Mesmo que a verdade doa, porque às vezes a verdade dói. Não é? Então, nós temos esse eu observador que é o importante, que ele é que vai analisar, que vai observar, que vai a fundo ver porquê, da onde está surgindo aquilo, e vai dar oportunidade para que o nosso próprio ego, que tem o poder de decisão, de cumprir a lei que Deus nos deu de livre-arbítrio, e escolher o que quer. Então, ou nós escolhemos o caminho do bem, ou nós escolhemos o caminho do mal. Isso está na nossa vontade. E como energia positiva atrai positiva, negativa atrai negativa, se nós escolhermos o bem, nós já vamos ter de volta o bem. Se nós escolhermos o mal, nós já vamos ter também, às vezes, o mal. Às vezes naquele momento, ou às vezes depois. Consequências. E para tudo isso, para trabalharmos com esse observador, conhecendo o ensinamento lá, filosófico lá do antigo Egito, né? Conheça-te a ti mesmo. Então, primeiro nós precisamos nos conhecer.
Então, primeiro, nós temos que ter o autoconhecimento, conhecer o nós, para depois você ver o que está errado e transformar aquilo, fazer a sua autotransformação. Porque ninguém muda ninguém. Se você não quiser, não terá mudança. Por isso é que Cristo também nos ensinou. Bate que abre, pede que recebe, procura que você acha. Então tudo depende de nós. Então, para nós nos transformarmos, a primeira coisa é nós queremos. Depois procurar para achar onde nós temos, o que nós temos que fazer. Não é? E isso nós não podemos fazer sozinhos. Nós precisamos de ajuda. E essa ajuda nada mais é do que nós pedimos a Deus, a essa energia que está em nós, para nos ajudar, nos mostrar o caminho correto. O caminho que nem sempre é fácil de trilhar. Porque cada um vai ter uma dificuldade. E cada um tem um caminho. Porque nós somos indivíduos, nós somos diferentes. Então, os ensinamentos que servem para um não servem para o outro. É por isso que o que eu falo aqui pode servir para umas pessoas e para outras não significa nada. Ela já até ouviu, mas ou não ligou, ou não serviu, ou ela já está praticando aquilo. Então, precisava ouvir mais uma vez. Mas o nosso aprendizado é constante. É por isso que existe o poder do agora. Porque só no agora nós podemos nos transformar. É no agora que o passado existe. Porque é no agora que eu posso pensar nele. E posso usar aquilo que aconteceu para meu aprendizado. E é no agora, na energia que eu estou usando agora, não é? É que eu vou formar o meu futuro. Porque o meu futuro depende deste momento. E este momento é que vira futuro a todo momento. Porque o que eu acabei de falar já não é presente mais, já é passado. Então eu estou criando a cada momento. Por isso nós temos que ter paciência. Temos que aceitar as coisas como elas são. Né? E aqui está me vindo duas lembranças. Vou falar uma primeiro para depois encerrarmos com a outra. Na questão de energia, de bem, de mal, da força do nosso pensamento, porque tudo nasce na nossa mente. Nós somos o que pensamos. E a prova disso é o seguinte. Vamos supor que você está indo na rua, na sua cidade, no seu bairro, andando na calçada e encontra com um amigo seu. Amigo íntimo, de ir na casa um do outro. E ele passa por você, às vezes perto até, e não olha para você, não te dá bom dia, não faz nada. Passa simplesmente igual uma pedra. Você, então, o fato é esse. O amigo passou próximo de você e não te cumprimentou. Este é o fato. Você pode ter duas maneiras de pensar, no mínimo, pode ter mais, infinidade. Aí você pode formar do jeito que você quiser, mas eu vou ser bem objetivo. Primeiro, você pode pensar assim, olha, o fulano, onde já se viu, passou perto de mim, quase tropeçou em mim e não me cumprimentou? Aonde já se viu isso? O que ele está pensando que ele é? Eu não preciso dele. Pelo contrário, ele é que precisa de mim, ele vai ver, ele vai me pagar quando ele vier. Olha aí, se vocês seguiram a minha fala, o meu modo de pensar, olha como é que isso trouxe raiva, isso trouxe energia negativa. E o que aconteceu quando eu pensei dessa maneira e que veio essa energia negativa de raiva, de vingança, de ressentimento? É ruim, me fez sofrer.
Ninguém vai falar que ter raiva, ter ressentimento, querer vingança é bom. Quer dizer, na hora eu já fui prejudicado pelo meu modo de pensar. Na hora. Então vocês veem a atração que tem as energias negativa atrai negativo. Por isso, eu não posso desejar um mal para o outro. E nem querer julgar o outro. Por que ele fez as coisas? Porque eu não sei por que ele fez. Nem criticar. Agora, presta atenção se eu mudar o meu modo de pensar. Cruzei, mesmo fato, cruzei com meu amigo, ele não me cumprimentou. Eu posso pensar assim, olha, o fulano não me cumprimentou, ele é tão atencioso, o que será que está acontecendo com ele? Ele deve estar, alguma coisa deve estar acontecendo com ele, ele deve estar preocupado com alguma coisa, ele deve estar precisando, inclusive, às vezes, quem sabe, de ajuda. Ué, eu vou no lugar tal, depois mais tarde eu vou na casa dele, saber o que ele está precisando, o que está acontecendo com ele, se eu posso ajudar. Não é assim, ele é bom, ele é uma pessoa boa. Onde já se viu isso? Eu vou lá ver, eu vou ajudar ele se eu puder ajudar. Vou saber disso. Olha só. Aí, esse pensamento agora me levou para onde? Me levou para a paz. Não tem conflito. Pelo contrário, tem de reconhecimento do outro, que o outro pode ter, fazer coisas erradas. Todos nós temos imperfeições. Então, e aí, quando eu falo em ajudar o outro, e me dispor a isso é amorosidade, isso é amor, querer o bem do outro, ajudar o outro. Isso já reverbera, já vem para mim. Na hora eu me sinto em paz, não tem raiva, pelo contrário, tem satisfação em ter a possibilidade de ajudar. Então, já estou me alongando, mas eu vou tentar fazer aqui também mais uma lembrança minha. Eu não disse para vocês, mas eu estudei num colégio interno durante 4 anos, era um colégio de irmão marista, e fui para lá com 10 anos de idade, e nós tínhamos lá missa todo dia, aula de catecismo todo dia, e então a gente até sabia, eu sabia na época, hoje não sei mais, os evangelhos, tudo, né, de trás para frente, e aí tinha realmente um contato muito grande com Deus. Mas era um Deus que na época, hoje acho que parece que as religiões não ensinam mais isso, na época o Deus castigava, se você fazia uma coisa errada, castigava. Então, para mim, por exemplo, olha, se você brigar com o colega, você vai ser castigado, se você bater no colega, se você, vamos dizer assim, se masturbar, o que era comum no colégio interno, você vai ser castigado, porque isso é ruim, porque quer dizer, sexo é pecado, papá. Então, eram crenças que a religião estavam me colocando. Não é? E eu, quer dizer, como aquilo era vinha de dentro as coisas, né? Criança, adolescente, lá depois eu já tinha 12 anos, quando isso estava acontecendo também, que eu fiquei lá dos 10 aos 14, aos 15 anos. Então, durante esse período é que isso se passou. Eu entrei com 10, mas fiquei lá até os 14, 15 anos. Aí, o que acontece? Eu não conformava com aquilo, porque dentro da minha natureza, os meus hormônios exigiam essa parte sexual, né? E também negócio de ter raiva, brigar, não aceitar o colega, ou porque o colega também, naquela época, não entendia, não tinha essa aceitação. Mas eu, querendo ser feliz, eu pedia para Deus, 3 coisas eu pedia para Deus. Pedia compreensão, aceitação e paciência. E é isso que eu venho procurando a vida inteira. E isso é que caiu a ficha dias para trás, de que eu continuo a querer as mesmas coisas. Só que eu ainda não tinha, vamos dizer assim, entabulado isso
como podia ser. E aí eu vi que compreender é eu saber, quer dizer, procurar, estudar, que é o que eu fiz. A vida inteira procurando os conhecimentos e tal. Mas esse conhecimento, eu ainda reagia por não aceitar o outro. Como eu tinha o conhecimento, achava que estava certo. E queria que os outros pensassem igual eu. E o caminho do outro é do outro, como eu já disse. Então, preciso compreender, preciso aceitar o outro no caminho dele, do jeito que ele é. E o terceiro é a paciência. Por que paciência? Porque a paciência é a paz. A palavra paciência vem de paz. É o que o Cristo nos deu. Eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz. Quer dizer, essa paz significa felicidade. Então, eu preciso ter paz, ter amor, paz é amor. Aí eu preciso ter amorosidade pelo outro. Então, eu percebi que a sabedoria não é o conhecimento. Quem tem conhecimento não é sábio. Porque o sábio é aquele que tem o conhecimento, aceita o outro do jeito que ele é e põe o sentimento. Porque quando eu estou aceitando, eu ainda estou no raciocínio, estou no intelecto. Estou aceitando, não, é porque é assim mesmo, ele é diferente. Mas quando eu entro para a paciência, aí eu entro para a paz. Eu entro para outro nível. É o nível do amor, o nível da misericórdia. Deus é misericórdia, Deus é amor. E esse Deus que está aqui dentro, então, ele é amoroso, ele é misericordioso. E isso significa ter paciência com o outro. É desejar a paz minha e do outro. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Então, eu só posso dar paz para o outro se eu tiver paz. E é interessante, porque tem aquele ditado, quando um não quer, dois não brigam. Quer dizer, olha que a energia aí. Não é? Se eu não quero brigar, logo o outro percebe e aí não tem briga. Pode às vezes até demorar e ter um início de briga. É o que o Cristo falou. Dai a outra face. E aí a coisa vai para a paz, vai para a seda. Muito bem. Então, hoje era isso que eu queria colocar para vocês. Nós temos muita coisa ainda para falar, mas eu já me alonguei demais. E quero deixar aí, quem sabe numa próxima vez nós vamos dar uma sequência nisso, com certeza. E fiquem com Deus, então. Que Deus os abençoe hoje e sempre. Obrigado. Tchau, tchau.